não é só para os outros, é para si mesmo. Sabe, a pessoa que consegue realizar muitas coisas, que tem muitos potenciais não explorados, eu tô me conectando a pessoas assim, que provavelmente até por questões familiares foi tolhida, foi podada nos seus potenciais e guarda isso no inconsciente. Olá, Ares! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para os signos de Ares. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Ares, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, claro que não ressoa com todo mundo, portanto se conecte apenas aquilo que faz sentido para você nesse momento da sua vida, tá certo? Então, eu vou abrir uma mandala, é a forma como eu me conecto com o tarô. A princípio, tirando 10 cartas. Lembrando também que eu deixo no primeiro comentário fixado o meu número de WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? É só mandar mensagem que eu mesma respondo e será um prazer te atender. Vamos lá, 10 cartas. Fundo do deck para Ares. Cavaleiro de Espadas. O que vem aqui? Tô me conectando com a energia de arianos. Que estão buscando muito esse lugar de empoderamento. Porque sai o imperador. Abre a mesa com o imperador. E o fundo do deck é o cavaleiro de espadas lutando em dobro, né? 2 espadas aqui nas mãos, mostrando que é uma luta árdua por uma construção. Me vem essa palavra na cabeça, identidade. É construir a sua identidade, saber quem você é, saber ao que você veio, qual o lugar que você ocupa no mundo, qual é a sua missão. Porque cruzado veio o sol. E a gente fala de bloqueios aqui no cruzamento. Então, o sol fala sobre reconhecimento. Tá faltando reconhecimento aqui desse lugar de potência na sua vida. Então, pode ser que em algumas situações que você esteja vivendo, ou no seu histórico, na sua vida, dentro da sua família, você perceba que falta uma validação, falta uma escuta, você não consegue se fazer entender. Né? As pessoas talvez não deem o devido valor a você, a devida importância, ou aquilo que você gostaria de receber, né? Aqui, a carta da luxúria, que é o 4 de copas, sai na posição do mental, mostrando uma grande interferência emocional na sua mente. Ou seja, você está num momento aí de crise, porque já saiu aqui a carta da dor também. E essa crise acaba sendo um gatilho. Alguma coisa aconteceu para que você desabafasse ou desaguasse tudo aquilo que você prende dentro de si. E sai também no inconsciente a princesa de paus, falando sobre enfrentamento dos medos. Então, talvez, veja também se não é a sua situação. Às vezes você se diminui perante os outros. É como se você tivesse muita potência, muito mais para dar. Não é só para os outros, é para si mesmo. Sabe, a pessoa que consegue realizar muitas coisas, que tem muitos potenciais não explorados, eu tô me conectando a pessoas assim, que provavelmente até por questões familiares foi tolhida, foi podada nos seus potenciais e guarda isso no inconsciente. A varinha de condão na mão da princesa, alguém que tem poder de realização, mas sempre tem que enfrentar, aqui é pegar o tigre pelo rabo, sempre tem que enfrentar
situações adversas e o próprio medo que essa pessoa carrega de dar certo. É como se fosse uma sabotagem aqui, claro, de forma inconsciente. Mas é como eu disse, a pessoa está se diminuindo para caber. No passado mostra a dor. 3 de espadas é a carta que fala sobre os atrasos, aqui é Saturno, em Libra. É como se você tivesse sempre que equilibrar muitos pratos e aí a sua vida não anda. E isso é uma dor que você carrega. Você tá, talvez, apagando incêndio que outras pessoas provocam. E isso vem lá do passado, é um padrão. E quando você coloca outro como prioridade, a sua vida vai ficando para trás. Junto com a dor, veio o desapontamento aqui na projeção. Então, é uma sensação de derrotismo. É, como eu falei, potenciais que você guarda só para você, que você não explora. E você fica numa luta, numa briga interna. Porque ao mesmo tempo que você quer expandir, que você quer dar certo, você não se vê ocupando esse lugar de fato. Fica só numa projeção. E você sai representada pela carta do diabo, que fala sobre o ego. Aqui é o botar a cara no sol, mas se o sol sai no bloqueio, você não consegue esse destaque que você merece. Então, o diabo, ele vem ensinar a potência da construção. Tudo acontece do lado de dentro. Mas você tem que, em determinado momento, ter a coragem de expor aquilo que você faz, aquilo que você é, aquilo que você produz. Então, o diabo, ele tem os dois lados, do construir e destruir. E eu não vejo destruição aqui para você, mas é como se tivesse faltando um crédito, faltando potência para que você realmente construa a sua vida. Ao redor surgem oportunidades, que é a carta da nova era. Aqui fala, da profunda noite nasce o dia. É a famosa luz no fim do túnel. E existem bebês aqui no útero da Terra, né? São 3 bebês unidos pelo cordão umbilical. Esta potência, o bebê em si, a geração, é a potência pura. Porque você vai crescendo aos poucos e de uma forma que está oculta, né? A gente só vê a cara do bebê depois de 9 meses. Então, fala aqui, o tarot fala que ao seu redor existem situações que trazem os seus potenciais à tona, mas você tem que construir isso aos poucos e de forma silenciosa e oculta. Eu tô me conectando com uma série de pessoas aqui, pela intuição, que se empolgam muito, tem essa coisa aqui da potência do diabo, para falar do seu sonho, mas parece que falando do sonho, elas já perdem a potência para realizar. Então, quanto mais calado, quanto mais oculto, melhor. As oportunidades estão aqui ao seu redor, mas você tem que chegar a elas também. Interessante que saíram 2 cartas de copas aqui, o príncipe de copas e o cavaleiro de copas. Eu entendo como uma progressão, porque o príncipe de copas, ele tem medo de mergulhos profundos. É alguém que usa, uma pessoa que tem o emocional aflorado, mas ao mesmo tempo muitos gatilhos. Então, ela tem travas emocionais. E transformar este príncipe no cavaleiro de copas é novamente esta palavra forte, né? O potencial, a identidade, o reconhecimento. Porque o cavaleiro de copas é aquele que carrega o cálice sagrado. É o príncipe, né? É o cavaleiro no cavalo branco. Então, fala sobre realização plena. É o encerramento da mesa. É como se você tivesse que sair da posição da pessoa que teme mergulhos profundos, que teme se arriscar, né? Porque você tem que se expor. Na hora de você pensar no seu projeto, você criar, você tem que fazer isso calado, mas depois
você também tem que botar a cara no sol, né? Você tem que produzir, você tem que mostrar ao que você veio. E tá faltando também essa coragem, né? Não adianta só falar e não realizar. E também não adianta querer realizar e ficar escondido, né? As coisas têm um momento certo. E essa luta, as duas espadas na mão do cavaleiro de espadas, é para você lutar. É um movimento em dobro que você tem que fazer, porque parece que você tem que vencer a si mesmo, não só as pessoas, a plateia que está ao seu redor, mas é algo que vem dentro de você. E você tem que lutar para você se melhorar, para você mudar e acreditar em si também. Né? Não existe desenvolvimento de potenciais se você não se dá o primeiro crédito. Se você não vai lá e banca, olha, eu posso, eu consigo. Então, eu vejo que para esses arianos está faltando essa fezinha, sabe? Em si mesmo. O que mais para Áries nesse momento? Olha, aqui a carta da trégua já vem falando. Pare de se menosprezar. Porque a carta da futilidade, ela diz, você perde tempo precioso, que é o seu principal ativo, né? A sua principal potência tá aí, é no seu tempo, o quanto você aproveita o seu tempo. Pare de perder o tempo precioso que só te leva ao fracasso. Tá? Você acaba começando algo, um projeto, uma missão, um plano, alguma coisa na sua vida e já tem aquela tendência a dar errado porque você parece que não... Tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando aí um tempero para que realmente aconteça, para que realmente se realize algo na sua vida. E o tarot tá falando trégua, tem que parar primeiro, é o conflito interno. Enquanto você estiver nesse conflito interno de, eu quero ocupar um lugar de destaque, mas eu não sou bom o suficiente, né? Isso aqui é uma briga. Como é que você vai ocupar aí o primeiro lugar no pódio se você tá se olhando como derrotado? Né? Então, são coisas incompatíveis. Fala desse conflito profundo entre o poder e o querer. Ó, a realização plena vem com a abertura emocional. Então, eu vou falar uma coisa aqui. Se você é do perfil, a pessoa que tem esse perfil de eu estudo demais, eu faço 1000 cursos, eu tô sempre em movimento, tá sempre estudando e nunca realizando nada, é só uma biblioteca que vai enchendo os compartimentos ali com livros, mas a sabedoria e o aprendizado disso vem na prática. Precisa parar de fazer curso e ir para a vida real. Agora, ó, prova prática. É você desenvolver. E isso fala sobre abertura emocional. Não tá te faltando conhecimento, Áries. Não tá te faltando embasamento. Tá te faltando inteligência emocional. Enfrentar o medo de se expor. O medo de ocupar lugares vitoriosos. Olha a carta da vitória aqui. Aqui é ver o colorido da vida e fazer a sua criança interior feliz. Então, eu vejo aqui que a abertura emocional, invariavelmente, ela está relacionada à nossa criança interior. Tem que aprofundar neste tema. Tem que buscar lá atrás em que momento você se perdeu, acreditando ali nos adultos, talvez falas do pai, da mãe, professores, meio que comparando você com outras pessoas, né? Te colocando, te inferiorizando, te colocando para baixo. Ou então aquela falta de elogio, né? Aquele elogio que vem junto com uma crítica. Então, a criança, ela está pedindo por isso. A abertura emocional vem junto com o tratamento daquilo que te faltou na infância. O que mais para Áries? Olha, o ganho, ele vem com um processo de reconciliação, tá? O próprio 9 de ouros, que é a carta do ganho,
exige que você recomece. Aqui é zerar, esgotar uma situação. A carta do louco, arcano 0, fala sobre você esgotar algo dentro de você, tirar aí essa nhaca, né, essa coisa do fracasso, ou então da vítima, que é a pessoa que é passada para trás, aquela pessoa que tenta e nada dá certo. Aqui fala sobre esgotar essas histórias. Não fique falando de passado, tá? Também tem umas pessoas que têm uma mania de repente sentar aí numa mesa de bar ou conversar com amigos, pessoas às vezes até desconhecidas, e aí começa a falar de um histórico de vida que a outra pessoa nem perguntou. E mesmo que pergunte, você não é obrigado a falar nada, né? Não precisa expor tudo de uma vez. Aqui fala, precisa zerar algumas coisas que você carrega dentro de você. E aí sim, fazer as pazes, que é essa reconexão com a sua criança, com os seus ideais, com o seu propósito. É o que eu falei, precisa dessa reconciliação, né? A trégua também, que já saiu essa carta, fala de um conflito ativo. E talvez aquilo que as pessoas fizeram você acreditar, que você não era bom o suficiente, que você era pior do que os amiguinhos, do que o primo, a prima, enfim. Adapte aí a situação. Tem que zerar isso, sabe? Limpar, reformatar. O louco vem no sentido de reformatação para uma reconciliação, que é a carta dos amantes aqui. O que mais para Áries? Vou pegar 3 cartas aqui. Olha, trabalho, valorização no trabalho. Então, provavelmente a sua vida não deslancha, não anda o tanto quanto você gostaria na questão do trabalho, porque tá faltando valorização. A primeira valorização acontece dentro. É o quanto você se reconhece e como você se olha. Por isso, de novo, a questão de zerar as histórias de fracasso, as experiências ruins do passado, não é algo que você deva levar na bagagem. Tem que reformatar isso. E o 10 de copas fala completude emocional, saciedade. Você tem que buscar um trabalho que te realize. Também não adianta você não acreditar nesse trabalho que você faz, porque neste lugar, se você se sente assim, sem saber direito o que você está fazendo da sua vida, você nunca vai olhar para você com orgulho, com satisfação. Então, conciliar isso, fazer as pazes consigo mesmo e buscar também trabalhos melhores, oportunidades novas, é parte da vida. É parte desta cura que você precisa. Finalizando aqui para Áries, o que mais vem? Ó, exatamente, você não anda na vida, o príncipe de espadas tem essa característica, faz tudo e não realiza nada, né? Ele se fragmenta, então talvez você sempre comece um projeto e nunca termina esse projeto, uma faculdade e larga, alguma coisa que você faz ou faz mais de uma coisa ao mesmo tempo e nada se conclui, nada dá certo, nada prospera. O Hierofante vem falando, escolha um caminho. Pare de se fragmentar em vários caminhos. Para você escolher um caminho e a chave abrir as portas desse caminho para que você siga em frente, precisa ir inteiro. Então, o 7 de copas fala muita lama emocional, muita coisa mal resolvida do passado dentro dessa mochila. Você não consegue carregar tantas cruzes e ter um caminho vitorioso. Pesa demais isso para você. Fala claramente sobre um processo de autossabotagem aqui. Tá? Então, precisa olhar para esta lama emocional, revisitar o seu passado, olhar também para sua criança, porque ela deve ter ouvido muita bobagem lá no início da vida e acreditou naquilo que as pessoas projetaram nela.
E aí você acaba sendo fiel a um discurso que os adultos, que também têm as suas questões, projetaram para você enquanto criança, e precisa quebrar esse tipo de lealdade e assim ter o caminho aberto e feliz, tá certo? Então, agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.